O Chico Tavares mandou uma contribuição também e falou assim: boa noite, professor. Poderias falar algo sobre religião e espiritualidade? A gente fala o tempo todo, né? Seriam fenômenos necessariamente interconectados? Vês todos os fenômenos religiosos já documentados na história humana como uma espiritualidade conectada? Obrigado. Ah, sim. Então, sobre a relação entre religião e espiritualidade, né? É difícil até de definir exatamente esses termos, né? Porque muitas vezes a palavra espiritualidade é usada para evitar a palavra religião, porque a palavra religião adquiriu um significado muito de institucional, né, e ligado a uma história que nem sempre é tão limpinha de instituições religiosas. Então as pessoas buscando assim uma forma de conexão menos empoeirada e menos ensanguentada, em alguns casos, com o sagrado, preferem a noção de espiritualidade que é um pouco mais vaga, né? Ela é mais aberta, menos dogmática, menos institucionalizada. Mas assim, no fim das contas, eu vejo as duas coisas, tanto religião como espiritualidade como coisas que se referem ao sagrado, né? Eu prefiro usar esse termo. Então, assim, conexão entre religião e espiritualidade. Se a gente for pensar em espiritualidade como um aspecto mais individual, por exemplo, né? Eu te fiz isso, eu não sei como é que você entende esses termos, mas se a gente for pensar em espiritualidade como que uma pessoa busca se relacionar com o sagrado individualmente e comparar isso com religião, bom, em todas as religiões você vai ter espiritualidades, né? Porque todas as pessoas que estão dentro de uma tradição religiosa, buscam de alguma forma compreender e se relacionar com o sagrado, né? O sagrado pode assumir a forma de Deus, ou de deuses, ou de seres animados, né? Astros, animais, o que seja, né? Mas essa coisa que é o sagrado, que a gente distingue do que é ordinário, e que a gente percebe como extraordinário, como algo outro, e que tem uma certa superioridade qualitativa, isso todas as religiões vão falar sobre isso. E é curioso também que a própria palavra religião, ela tem uma etimologia que é a história da palavra, né? A gente não sabe exatamente de onde vem esse termo, mas tem duas hipóteses que são antigas já, né? Santo Agostinho, por exemplo, registra as duas no quarto século. Ele fala que religião vem de religio, no latim, que por sua vez, aliás, ele diz que religio, a palavra em latim, vem de duas possíveis alternativas, ou de relegere ou de religare. Relegere é o contrário de negligência. Então eu já comentei sobre isso numa live recente, inclusive, né? E tem um vídeo antigo aqui no canal sobre isso também. Negligere é a negligência e relegere é o contrário da negligência. Então seria o respeito, né, a deferência, o reconhecimento, o portar-se corretamente diante daquilo que é sagrado, daquilo que tem autoridade, né, ser respeitoso, etc, né? Então, essa etimologia estaria relacionada às performances públicas da religião. Então, a religião como cultos que acontecem em público, né? Então, que você tem que fazer as coisas direitinho, tem que fazer o ritual corretamente, com respeito. Isso aí é de onde vem uma possível origem da palavra religião. A segunda possível origem que Santo Agostinho diz é que poderia vir também de relegere, de religare, que significa ligar fortemente, né? Não religar no sentido de estava ligado, desligou, agora liga de novo, mas de ligar fortemente, no sentido de uma aliança, de fazer um compromisso pessoal, né? Tem uma dimensão um pouco mais individualizada, né? Essa compreensão, menos de performance pública social e mais de compromisso do espírito, da alma, né? Com Deus. Então, seria isso, né? O religare seria fazer esse compromisso pessoal, vincular-se, né? Ligar-se voluntariamente a Deus, né? Alinhar a sua vida, digamos assim, com Deus. É, então, nesse sentido, dentro da própria palavra religião, a gente encontra essa noção que está próxima do que a gente hoje chama de espiritualidade, né? Então, só para dar uma volta enorme só para falar assim que é difícil responder a pergunta porque os termos são equívocos, né, no sentido de que tem uma equivocidade, eles significam coisas diferentes, né? Você fala essa palavra, cada um entende uma coisa. E aí você diz, né, vês todos os fenômenos religiosos já documentados na história da humanidade como espiritualidade conectada? Aí é isso, né? Acho que não dá para ir muito além do que eu falei pela questão da imprecisão, da falta de precisão dos conceitos. Mas uma coisa que a gente poderia dizer é que mesmo se você não acredita, por exemplo, se você não concorda com algo, você pode participar do culto de forma correta. Então, o aspecto da performance pública do culto
Ele funciona mesmo se você não tiver um compromisso pessoal com o Deus, né? Então não há uma conexão necessária. O Lucas A.L. também falou que por que algumas religiões viraram mitologias e outras não? Qual é o crivo para que isso ocorra? Ah, essa é uma pergunta interessante. Vou até postar no canal de cortes amanhã um corte sobre isso, que eu comentei lá no programa do Vilela, que teve essa pergunta, né, sobre a diferença entre religião e mitologia. E, na verdade, a distinção entre religião e mitologia, ela não é assim, ou é uma coisa ou outra. Na verdade, a mitologia ela faz parte da categoria maior que é a religião. Todas as religiões têm mitologias. O que é uma mitologia? Mitologia, quer dizer, um mito, para começar, né? Mitos são as histórias contadas, são as narrativas, as narrações, aquilo que você senta e conta para alguém que comunica ali valores culturais, históricos em alguma medida, fala sobre como um povo surgiu, como que esse povo, por que que ele tem certos valores, qual que é o passado glorioso de uma certa cidade. São as histórias que circulam, né? Isso é mito, né? Não significa necessariamente que seja falso. Não, a palavra originalmente não tem essa carga de falsidade. Não é uma mentira, né? Hoje em dia tem, né? Muitas vezes essa carga. Ah, isso aí que você está falando é mito. Né? Ou seja, é mentira. Mas no sentido, na origem da palavra ela não tinha essa carga. É simplesmente uma história contada. E aí a mitologia é o conjunto disso, né? A mitografia ou a mitologia é o conjunto dessas histórias é, que todas as tradições têm, né, alguma mitologia. Então, nesse sentido mais neutro, existe uma mitologia cristã, que são as histórias contadas dentro da tradição cristã. As histórias sobre os mártires, as histórias dos próprios evangelhos. Isso a gente poderia caracterizar de forma neutra, de novo, né, sem nenhum juízo de valor ou de verdade ou de mentira, como a parte mitológica, a parte das histórias, né, o aspecto narrativo da tradição cristã, que vai além disso, né? Porque a tradição cristã, assim como qualquer outra, inclui também certos ritos, certas práticas, certos valores, certas leis até, né, que acabam se desenvolvendo a partir de uma doutrina, as doutrinas também, e por aí vai. Né? Então, qualquer religião contém um aspecto narrativo que a gente poderia falar que é o aspecto mitológico daquela religião. Agora, por exemplo, a mitologia grega, ela não era a religião grega e passou a ser mitologia grega. A religião grega, ela sempre comportou o aspecto narrativo. Então, desde sempre, as histórias, sei lá, sobre Hércules, né, ou Heracles, ou Zeus, Atena, etc., isso sempre esteve associado, essas histórias que hoje a gente conta, até em livros assim mais populares, como uma história assim para divertir, isso sempre esteve associado a, por exemplo, a tradição da fundação de um templo ou de uma cidade dedicada a essa deusa, ou por que que tais cultos devem ser oferecidos para aqueles deuses, como deve acontecer aquele culto, que tipo de carne, por exemplo, que tipo de animal deve ser sacrificado, se algum animal deve ser sacrificado. Então, sempre as práticas, né, os ritos, estiveram conectados com os mitos. Quando você para de ter os ritos, aí só sobra os mitos mesmo, né? Então, no caso da religião da Grécia Antiga, ou das religiões da Grécia Antiga, hoje, não, a não ser, sei lá, pequenos grupos neopagãos praticam alguma coisa que remeta à antiga religião grega. Mas a gente continua contando as histórias. Mas aí é porque foi, sei lá, os ritos morreram, mas a gente continua gostando das histórias, principalmente por causa da tradição clássica, né? Essa preservação durante o período medieval e do Renascimento da Europa, dessas histórias. Mas assim, uma coisa não anula a outra, né? Não é religião de um lado e mitologia do outro. É mitologia dentro da religião. E pode ser que essa mitologia acabe perdendo, né? A religião morra e a mitologia sobreviva. Mas não é uma coisa não contradiz a outra, né?